Alô, amigos dessa casa tão querida, que é o Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. É com muito prazer que nós hoje faremos um estudo sobre o capítulo 18 do Evangelho. E esse é um capítulo que já foi estudado nas suas questões iniciais, né? É um capítulo muito bonito, porque ele fala dos muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, durante as nossas leituras, nós sempre estamos a refletir sobre cada colocação do Mestre Jesus para nós. E nesse momento, né, que estamos, que é um momento que envolve muitos problemas de ordem emocional, de saúde, de expectativa, de medo, né? De pânico. Cabe a nós, através do estudo constante do Evangelho, buscar lenitivos para as nossas aflições. Então, quando nós pegamos o Evangelho, abrimos um capítulo, por mais que tenhamos, né, estudado, revirado esse capítulo, vem sempre uma mensagem de consolo para cada um de nós. E isso é muito importante. Estamos já no mês de dezembro, exatamente naquele momento em que o Mestre Jesus se aproxima ainda mais do planeta Terra. Temos o mês de dezembro consagrado às festividades do Natal. Teremos, com certeza, um Natal diferente daqueles que tínhamos, né? Mas, com certeza, teremos um Natal mais intenso, né? Um Natal voltado realmente para tudo aquilo que o Mestre veio com muito carinho colocar para nós. Então, nesse capítulo 18, nós estudamos algumas passagens que são tão marcantes em nossa vida, como, por exemplo, no festim das bodas, que a gente não entendia muito a primeira vez que ouviu, e depois lá da, nem sei, 20ª vez que lemos e ouvimos, entendemos um pouco melhor a condição de estar com a veste adequada, né? Porque nós vamos percebendo que não basta ser convidado para fazer parte desse banquete que o Mestre Jesus, em nome de Deus, nos convida todo dia. É preciso realmente estar adequado a esse convite. Depois, nesse capítulo também, estudamos aquela passagem da porta estreita. Nossa, nós, durante todo esse tempo das nossas encarnações, fomos nos deixando levar, através do nosso livre arbítrio, a escolher a porta larga. Por quê? Porque escolher a porta estreita implicaria uma série de condições que ainda, e que talvez ainda não tenhamos, né? Por isso a importância do estudo, da convicção, da vontade de seguir em frente. E como espíritos criados de forma perfeita por Deus, estamos todos fadados ao progresso. Agora, nós não podemos terceirizar essa caminhada. Essa caminhada é nossa, é única, é indivisível. Nós podemos sim nos fortalecer através dos nossos erros, através das nossas incompreensões, através da nossa infantilidade como espírito. Nesse capítulo também 18, há uma passagem, né, que Jesus faz uma chamadinha para aqueles que dizem: Senhor, Senhor, eu também entrarei no reino dos céus. Então, nós já vamos adquirindo, através dessas leituras, releituras, através dos nossos estudos, informações que vão edificando dentro de nós, vão construindo, né, dentro de nós, realmente uma formação
de ideias, uma opinião a respeito dessa colocação que abre o capítulo, né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nesse título fica bastante claro que é preciso que nós nos mobilizemos, né? Nos coloquemos disponíveis para o entendimento, para o internamento das palavras de Jesus. E não apenas o internamento dessas palavras, não vamos aprisionar as palavras, nós precisamos interná-las, senti-las, percebê-las e colocar em ação. Então, aí sim, nós estaremos caminhando em direção ao Mestre Jesus, que está sempre com os braços abertos para nós. Nós temos que efetuar essa caminhada. E assim, nós vamos pensando no tema específico de hoje. Coube para esse estudo a temática do muito se pedirá a quem muito recebeu. Muito bem. Quando nós falamos em recebimento, na nossa condição, né, de encarnado no planeta Terra, nesse mundo que ainda é de provas e expiações, nós ficamos assim, às vezes, com o sentimento de que há um recebimento material. E muitas vezes o é, nós vamos analisar isso. Mas também, todavia, contudo, nós esquecemos que esses recebimentos, eles são recebimentos espirituais, que vão ajudar na construção de uma moral crística, né? Então, a ética e a moral caminham juntas. Em cada palavrinha de Jesus, em cada colocação que ele fez, ali estavam. Mas muitos de nós não conseguiu perceber. E daí a misericórdia das reencarnações. Vamos reencarnar tantas vezes forem necessárias. E a cada reencarnação, um aprendizado. Quando nós pensamos nessa máxima que muito se pedirá a quem muito recebeu, nós já ficamos trabalhando a ideia de dois personagens, aquele que doa e aquele que recebe. Aquele que doa fornece incessantemente, e é Deus. E aquele que pede somos nós, pedintes eternos, que recebemos essas dádivas e muitas vezes não compreendemos. Então, fica uma relação, né, de doador e de recebimento daqueles que recebem, implicando em comportamentos. Então, nós fazemos um link, né, o doador, aquele que recebe, e o comportamento desse que recebe. E esse comportamento, naturalmente, ficará aberto a sanções ou a estímulos ainda maiores, a compensações ainda maiores, na medida em que cada um de nós souber utilizar ou não souber utilizar essas doações. Então, esse comportamento, muitas vezes, implica numa reflexão. Será que agradecemos sempre por tudo que recebemos? Ou será que a gente passa despercebido pelas benesses e não consegue ver o lado delicado desse relacionamento com o Criador, desse relacionamento com o nosso irmão maior, o Mestre Jesus, desse relacionamento com a espiritualidade amiga que o tempo inteiro se encontra ao nosso lado, fornecendo tudo aquilo que nós precisamos. A nossa intuição, por exemplo, né? A nossa intuição traz respostas
muitas vezes, a situações que sequer imaginávamos que teríamos. Então, amigos, esse estudo vai nos levando a pensar cada vez mais na nossa capacidade de reagir diante das palavras do Mestre Jesus, ainda nesse mundo que está em transição, mas ainda é um mundo de provas e expiações. Aqui mesmo no Evangelho, nesse capítulo, fala sobre as palavras de Jesus, né? E as palavras de Jesus são eternas, são verdades que, através dos séculos, vêm chegando para facilitar a nossa caminhada. Emmanuel, num livro muito bonito, que é o livro onde vários espíritos escrevem com Chico Xavier, e agora, quando a gente cita o livro, a gente não sabe onde colocou, mas ele está aqui mesmo. É um livro muito bonito que analisa cada pedacinho do Evangelho e traz para nós uma referência de um autor. Então, nesse livro é colocado a seguinte afirmativa de Emmanuel: por milênios, temos sido viajores do tempo. Na verdade, a história está aí, demonstrando para cada um de nós como evoluímos nesse ir e vir pela porta larga, nos círculos de viciação que forjamos para nós mesmos, engodados na autoridade transitória e na posse amoedada, na beleza física e na egolatria aviltante. Então, já é tempo que nós estamos nesse círculo vicioso que criamos, iludidos, né? Optando pelos vícios e não pelas virtudes, mas sempre com a oportunidade da melhora. Então, diante das colocações do Mestre Jesus, nós ficamos muitas vezes atordoados, sem saber se aquilo realmente está fazendo sentido para cada um de nós. Ou então, isso muitas vezes acontece, fica mais fácil, na hora que ouvimos alguma coisa, colocar assim: ah, isso é para aquela pessoa. Nossa, entra como luva. E, na verdade, aquilo é para cada um de nós. É por isso que Emmanuel fez essa referência, né? Eu gosto disso, na egolatria aviltante. E o livro que eu estou fazendo a referência é esse aqui, que todos nós conhecemos. Ou se alguém ainda não teve oportunidade de entrar em contato com esse livro, coloca aí na agenda, né? É O Espírito da Verdade. O livro O Espírito da Verdade é uma coletânea de autores diversos através de Chico Xavier e do Valdo Vieira. Então, nós precisamos estar muito atentos. E esse é um livro facilitador para que entendamos melhor ainda os capítulos do Evangelho. E, como eu disse ainda agora, lá no Evangelho vem a citação, no capítulo 18, que as palavras de Jesus são eternas. Aí eu falei assim, muito bem, como que nós podemos colocar sinteticamente as palavras de Jesus? Através de que momentos? Aí nós vamos ter aquele momento dos ais, né? Das advertências, que foram mais ou menos, acho que 8, né? Advertências. Ai, fariseus hipócritas, né? Tem tantas citações, são 8, mas elas são de sacudir. Estudo interessantíssimo. Podemos ver as palavras de Jesus extremamente consoladoras, né? Através dos sermões, que aí, primeiro uma puxada de orelha, depois o sermão nos chamando para as reflexões, através das parábolas, que foram 40 ou 42 parábolas, e em cada momento desse, uma reflexão de ordem ética e moral. Mas
um chamado para todos e não para uns, para todos. Basta apenas que tenhamos a vontade de compreender, de aceitar, e muito mais do que isso, de colocar em prática, né? Tudo aquilo que o Mestre Jesus colocou para nós. Por quê? Porque essas palavras são verdades eternas que, através do tempo, através dos séculos, estão aí a fazer efeito, porque elas estão cada vez mais vivas e são extremamente necessárias. Urge, e é uma urgência urgentíssima, que nós tenhamos acesso a essas colocações, tenhamos reflexões a respeito delas, porque muitas vezes essas palavras nos parecerão duras, doces, rígidas, nos advertindo sobre um momento, uma situação. E houve até, e está aí no capítulo, os apóstolos que perguntaram para Jesus: Mestre, por que falas por parábolas? Nós vamos chegar lá. E essas palavras, elas na verdade são o quê? Extremamente consoladoras. Por que são extremamente consoladoras? Porque elas provocam reparações, elas soam como bálsamos nos nossos ouvidos, elas soam de uma forma tão delicada, apesar da rigidez de algumas frases, mas só assim nós podemos acordar. Então, é muito importante, nesse momento que o planeta Terra atravessa, que nós façamos uso dessas mensagens, para que possamos nos recolocar de uma forma racional diante das evidências, diante dos obstáculos, diante dos problemas de ordem natural ou não que se apresentam para nós. Então, nós vamos ver que para o planeta Terra, que ainda é, sempre temos que reafirmar, né, um mundo de provas e expiações, as colocações do Mestre Jesus através da lei de justiça, amor e caridade é exatamente o farol que precisamos para equilibrar o planeta através do nosso conhecimento, do nosso exercício e das nossas vibrações, porque sabemos que o planeta Terra não é uma nave que está desgovernada. Existe um timoneiro, e esse timoneiro é o nosso irmão, Mestre Jesus, mas que precisa de nós para que criemos uma ambiência favorável à divulgação de todos os seus ideais, de toda a sua lei. Né? Então, há aquela ideia, ide e pregai o Evangelho. Então, nós temos que fazer um esforço muito grande para compreender isso de uma forma doce, suave, sem opressão, de uma forma que possamos ser modelo para convencer. Senão, não conseguiremos. Daí que é necessário o comprometimento, o esforço, a dedicação, né? E a doutrina espírita traz isso para nós, chama a nossa atenção. Leon Denis mesmo coloca, e eu gosto sempre de lembrar isso quando eu estou em algum estudo, né, sobre aquela potência máxima da alma, que é a vontade. Tendo vontade, nós caminhamos. Agora, se substituirmos a vontade pela preguiça, ficaremos patinando no mesmo lugar. Então, acreditamos que a estabilidade do planeta Terra virá com o exercício e com a prática da lei de justiça, amor e caridade, e que o esforço e a vontade caminharão juntas para que possamos edificar uma nova sociedade, uma sociedade mais fraterna, ou uma sociedade fraterna, amorosa e justa. É isso que cada coraçãozinho
todo dia bate pedindo que haja paz no mundo. E o que é a paz no mundo? Aí eu lembro daquela música: a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Agora, quando violamos a lei de justiça, amor e caridade, o que acontece? Se há violação, acontecem sanções. Violação traz a sanção. E nem sempre a sanção é aquilo que a gente espera. Por isso, quando olhamos todos esses tormentos que a humanidade passa, todas as dores que a humanidade já passou, e nós estamos falando já em vários séculos, né? Desde a chegada do Mestre Jesus aqui conosco, nós ficamos com a sensação de termos patinado muito, mas nós precisamos ter a certeza que nós evoluímos muito. E já estamos aqui, somos capazes de dar uma paradinha, de pensar, de ler, reler, de refletir e de alterar a nossa caminhada. Não estamos sós. A doutrina vem trazer esse bálsamo, esse abraço que é do nosso guia protetor, esse anjo da guarda que está sempre presente. Temos a felicidade de ter recebido esse espírito de um teor altíssimo de espiritualidade, que foi Chico Xavier, que através de toda a sua produção, da sua vontade, da sua disciplina, como dizia Emmanuel para ele, nos brindou com tantos livros, com tantas mensagens, com tantas orientações, que muitas vezes foram para nós a verdadeira boia, né? Onde nós podemos nos segurar e respirar e recomeçar. Então, amigos, quando nós falamos nessa colocação de a quem muito foi dado, muito será cobrado, nós vamos lembrar de um trechinho que está em Lucas, e eu vou ler na íntegra para não alterar nenhuma colocação. Isso está em Lucas: a quem muito foi dado, muito será pedido. Está em Lucas 12, capítulo 12, versículos de 39 a 48. Ele diz assim: ficai certos, se o dono da casa soubesse a que horas o ladrão viria, não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Não é verdade? Vós também ficai preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Então Pedro disse: Senhor, é para nós ou para todos que contas esta parábola? Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e atento, que o Senhor encarregará de dar à criadagem a ração de trigo na hora certa? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontra agindo assim. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Veja bem, gente. Ora, se um outro servo pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos criados e nas criadas, a comer, a beber, a embriagar-se, o senhor daquele servo chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o excluirá e lhe imporá a sorte dos infiéis. O servo que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. O servo, porém, que não conhecendo essa vontade fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. Portanto, todo aquele a quem muito foi dado, muito lhe será pedido. A quem muito foi confiado, dele será exigido
muito mais. Aí, nós ouvimos isso a primeira vez, não entendemos, lemos várias vezes e hoje começamos a compreender. Principalmente porque começamos a pensar na nossa condição de espírito encarnado, de espírito imperfeito, sujeito a tantos tropeços forem necessários para o nosso crescimento, para a nossa caminhada, com tantas oportunidades através da reencarnação. Mas vamos pensar hoje, agora, né? Nessa encarnação. Quem é o servo e quem é o Senhor, dentro daquilo que nós abraçamos, que é a doutrina espírita. Muitas vezes somos aquele que doa, isso na condição material encarnado, né? Somos profissionais, somos chefes de família, mas somos, sobretudo, filhos de Deus. Quando Jesus, né, traz para nós aquela máxima, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Puxa vida, são dois grandes sinalizadores que colocam à prova essa nossa condição de servo. Para que não recebamos chicoteadas, para que não recebamos mais ou menos chicoteadas, temos e precisamos de sair de uma condição que, infelizmente, hoje o mundo ainda evidencia em muitas sociedades e em muitas pessoas a indiferença. Um sorriso, um abraço, um telefonema, um oi, como vai? Só passei aqui para te deixar um recado. Oi, tudo bem? Um beijo, um abraço. Fazem uma diferença enorme. Às vezes não dá nem para falar, mas dá para pensar. E como a vontade é potência máxima da alma, incluamos todos aqueles que precisam de orações em nossos pensamentos. Enviamos essas vibrações de amor para todos os cantos do globo que nesse momento precisam, sobretudo, sobre o nosso país, nesse momento de incerteza, de insegurança que todos nós estamos passando. Quando nós pensamos que somos pessoas comuns e que estamos sendo desafiados a toda hora, precisamos ter bastante confiança em Deus, no nosso irmão maior, que é o Mestre Jesus, de lembrar que ele fez uma pergunta para nós. Fez lá para os apóstolos, mas, na verdade, ele estava fazendo para nós. O que buscais? Então, meus amigos, muito se pedirá àquele que muito recebeu. E aí, um trechinho para reavivar a nossa lembrança. Isso está em Lucas. O servo que souber da vontade do seu amo, ainda agora eu fiz a leitura, e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira, o amo será rudemente castigado. Então é aí que a gente pensa, o que nós temos que pensar e responder a Jesus? O que nós estamos buscando, né? Para que possamos nos colocar. Serve, trabalha e ampara. Temos sempre esses aconselhamentos, essas mensagens chegando. Quando nós recebemos uma função, quando somos investidos, né? Por exemplo, na família, mãe e pai recebem seus filhos em nome de Deus. Ele confia em nós para que nós nos esforcemos em colocar esses espíritos que chegam no caminho reto em direção ao progresso. Nós temos que desenvolver que tipos de virtudes? A responsabilidade, né? Porque o amor implica em responsabilidade. Tudo bem, sabemos que quando os nossos filhos crescem, o livre-arbítrio é que vai nortear cada um desses espíritos, tudo bem, mas nos esforcemos, porque o servo responsável, ele recebe tantas doações
E essas doações são verdadeiros bálsamos recaindo sobre nós. Quando nós estamos lá na infância, relembrando quando a mamãe virou para a gente e disse: que brinquedo é esse na sua mão? Eu não conheço. Aí eu, né? Um de nós dizia para a nossa mãezinha: ah, eu achei. Aí a mamãe disse: achou onde? Ah, eu achei na escola. E a mamãe respondia: então amanhã você vai devolver. Mas eu achei. Aí a mamãe: não, você encontrou, tudo bem, mas alguém que perdeu deve estar sentindo a falta. E houve ainda aquela bandeira que muitos levantaram e levantam até hoje, dizendo: achado não é roubado. Estou falando da educação moral, que hoje, que é urgentíssimo que se coloque na cabeça das nossas crianças, para que amanhã elas não sejam punidas pela ausência de uma educação afetuosa, moral e cristã. E qual é o papel do cristão? É ir de pregar o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é esse conjunto de leis que envolvem o amor, a prática do amor, da justiça, da caridade, do respeito, da generosidade, esse banho de virtudes que todos nós precisamos bastante. No item 11, vem uma colocação dizendo assim: vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram essas palavras e lhe perguntaram: também nós então somos cegos? E Jesus respondeu: se fosseis cegos, não terias pecados, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Então, quanto maior for o nosso conhecimento, maior o nosso comprometimento com a verdade, com a responsabilidade, para que não caiamos nessas colocações que nós mesmos acabando nos traindo, né? Quando fingimos que não estamos compreendendo. No item 12 do Evangelho, vai se falar principalmente ao ensino dos espíritos. É que estas máximas se aplicam, né? Ler, compreender e praticar tudo isso que estamos há anos, há séculos, tentando internar e colocar para fora através de um exercício que se chama vida. Por isso a vida é nobre, a vida é cara, ela implica em tantos comprometimentos que a cada segundo só precisamos de uma palavra. Obrigada, Senhor. Então, nesse momento, 3 verbinhos nesse item, na verdade, que é o item 12, eu destaquei 3 verbos: ler, compreender e praticar. Porque não adianta termos o conhecimento e deixar esse conhecimento num túmulo caiado, né? Sem compartilhar, que é a palavra do momento. Compartilhar alegria, compartilhar tristeza, mas compartilhar, sobretudo, o refazimento das dores, a possibilidade do refazimento da caminhada. Há um momento ainda no item 13 que diz assim: aquele, portanto, que não aproveita as máximas do Mestre Jesus para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toque o coração, não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais e nem melhor para seu próximo, mas culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Aí eu tenho lá no meu evangelho riscadinho atenção. Por quê? Porque uma das nossas incumbências, quando entramos em contato com todas as advertências, conselhos, orientações do Mestre Jesus, através daquilo que ele deixou e através da espiritualidade, formam
aquela parte que muitos desistem, porque implica na responsabilidade. E responsabilidade não navega sozinha. Ela precisa de braços, ela precisa de pernas, ela precisa de um espírito encarnado no corpo físico para levar. Mesmo que esse espírito encarnado no corpo físico se ache como o beija-flor, que com um biquinho pequenininho pega um pouquinho d'água, todos nós ouvimos isso, né? E vai lá e colabora para apagar o incêndio. Então, por essas sentenças, nós não podemos mais alegar: eu não sabia, eu não ouvi. Nossa, que novidade! Até mesmo existem pessoas, sim, que nunca ouviram. E é por isso que nós temos que incluí-las nas nossas preces, para que despertem, acordai, né? Para que possam perceber esse lenitivo que chega como gotas homeopáticas aos nossos corações, ou como remédio amargo, que a gente toma e bebe a água em seguida. Mas, com certeza, fazem com que o nosso espírito acorde, busque um novo caminho, e não mais a porta larga, e sim a porta estreita. Aos espíritos, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado muito será dado. Aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se, nos conselhos que os espíritos dão para cada um de nós, alguma coisa não há que lhe diga a respeito. E não podemos mais ficar naquela, sabe, vendo aquele cisco no olho do outro, mas não vendo o nosso, está lá no Evangelho. A doutrina espírita vem multiplicar o número de chamados. E pela fé, que é a fé raciocinada, que faculta, né, cada um de nós, multiplicará também o número dos escolhidos. Então, a decisão é nossa, né? Indiferença, não estou ouvindo, não estou vendo. Isso é comigo? Será que não seria outra pessoa mais adequada a receber essa informação? E ficamos, então, com duas colocações ainda sobre esse capítulo. São duas colocações dos espíritos, que é uma que diz assim: dar-se-á àquele que tem. Esse dar-se-á àquele que tem implica numa reflexão, lógico, né? Como assim dar-se-á àquele que tem? Lembramos da veste nupcial. Não adianta ser convidado para o banquete, a gente não basta ser convidado, a gente tem que estar à altura desse convite. Então, ela diz assim: aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhes fala por parábolas? Ainda agora nós falamos disso. E Jesus, respondendo, disse-lhes: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. E assim, ao passo que a eles isso não foi dado, porque aquele que já tem, mais lhe dará, e ele ficará na abundância. Entretanto, aquele que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Então, a gente tem que parar para pensar. O que recebermos, precisamos trabalhar isso de uma forma que o nosso espírito possa crescer, para que nós possamos servir como modelo para outros, não impondo, mas sugerindo docemente, levemente, porque o nosso grande guia e modelo, o grande guia e modelo da humanidade é o Mestre Jesus. Então, nós apenas
nas nossas tarefas como evangelizadores, que todos somos, incluamos a doçura, a paciência, a firmeza, a vontade de levar à frente essa caminhada, pensando, como Emmanuel nos coloca aqui, regozijemo-nos. Ele diz assim: renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo nas abençoadas lições da porta estreita, a bendizer os empecilhos da marcha, conservando alegria e esperança na conversão do tempo em dádivas da felicidade maior. Então, retirar os empecilhos da nossa caminhada. Me faz lembrar também uma linda poesia que Chico Xavier nos deixou e que muitos de nós, eu acho que ainda tenho uns 5 minutos, e dá tempo de fazer a colocação. 3 verbos existem que, bem conjugado, serão lâmpadas luminosas em nosso caminho: aprender, servir e cooperar. 3 atitudes exigem muita atenção: analisar, reprovar e reclamar. De 3 normas de conduta, jamais nos arrependeremos: auxiliar com a intenção do bem, silenciar e pronunciar frases de bondade e estímulo. 3 diretrizes manter-nos-ão invariavelmente em ritmo certo, em rumo certo: ajudar sem distinção, esquecer todo o mal, trabalhar sempre. 3 posições devemos evitar em todas as circunstâncias: maldizer, condenar, destruir. Possuímos 3 valores que, depois de perdidos, jamais serão recuperados: a hora que passa, a oportunidade, a palavra falada. 3 programas sublimes se desdobram à nossa frente, revelando-nos a glória da vida superior: amor, humildade e bom ânimo. Que o Senhor nos ajude, então, diz o Chico, pois em nossas necessidades a seguir, sempre 3 abençoadas regras de salvação: corrigir em nós o que nos desagrada, em outras pessoas, amparar-nos mutuamente e amarmos uns aos outros. Dessa forma, ficamos assim, muito envolvidos e pedindo muito a Deus, ao Mestre Jesus e à espiritualidade amiga, que nos ilumine, que nos conforte, fortaleça e que tenhamos uma boa semana, graças a Deus.